Então vamos dar sequência e vamos começar a construção das nossas classes aqui, né? Antes de começar a fazer, tá muito afastado o zoom. Se você quiser aumentar o seu código fonte aí, aqui é o Windows, Preferência, General, clica nessa setinha, clica aqui em Aparência, clique em Cor e Fontes e vem aqui ó, na opção Java Editor Text Font e clique em Editar e escolhe aí um tamanho de letra suficiente para ele. Vou deixar com 18 aqui, que eu creio que 18 fica bom para vocês visualizarem. Dentro dessa classe carro, vamos lá então, eu tenho que ter o seguinte, vou voltar aqui para o meu PowerPoint. Dentro da classe carro, né, eu tenho que ter atributos, que são variáveis. Então, poxa, o que, que eu quero que esse carro faça? Ele vai fazer o seguinte, eu vou mostrar uma mensagem dele acelerando. Poxa, então vai ter mensagem? Então vamos colocar aqui uma string para guardar essa mensagem. A mensagem vai ser, por exemplo, ou melhor, vamos fazer diferente. Eu quero saber a cor do carro. A mensagem eu só posso utilizar, não precisa nem de ter variável para guardar ela por enquanto, porque eu posso utilizar o system out que eu já mostrei. Então vou colocar aqui uma string de nome cor, para definir então a cor do meu carro ali. Perfeito. Não preocupa com erros por enquanto aqui no código não. Vamos supor que eu queira saber o ano dele também. O ano vai ser inteiro e eu posso inserir aí, então uma variável chamada ano. Esses são então atributos pertencentes à minha classe carro. E as ações, né? O que que ela vai fazer? O que vai fazer são as ações, os métodos. Poxa, então ele vai acelerar. Vamos mostrar como se ele fosse primeiro acelerar. Aí eu já preciso então de chamar um método. Como que eu chamo um método? O método dentro de uma classe é chamado pelo void. O void é um método. E aqui eu coloco uma ação. Então nós tínhamos lá diversos outros tipos de método que nós já vimos em aulas anteriores, como o main. Aqui eu estou também criando a minha classe e criando a minha função, ou seja, o meu método. Aqui ó, eu poderia colocar, por exemplo, acelerar, né, acelerar ou frear e assim e outros métodos quaisquer. Opa, acelerar não, né? Acelerar. Acelerar. Perfeito. Todo método tem um parênteses no final onde eu posso posteriormente passar parâmetros para ele. Não vamos trabalhar com isso ainda não. Além do método, a função além do método, não, além do atributo dele aqui que eu posso passar, o método ele tem aqui depois do atributo, né, dos parênteses, ele abre chave e fecha chave. Aqui, ó, por padrão, dentro do Eclipse, quando você abre chave e dá Enter, olha lá, ele já fechou automaticamente a minha chave. Então tem algumas coisinhas que facilita aí para o programador trabalhar. Aqui dentro eu vou colocar a ação que eu quero que esse método executa. Então vamos colocar como se fosse uma informação aqui, system.out. Ctrl barra de espaço abre isso aqui, tá joia? Isso aqui ó, vai facilitar muito a gente escolher, né, os nossos parâmetros aí. Ponto print, aí tem aí as variações, né, do print e o print ln, a mesma coisa. Abre parênteses, entre aspas, não muda nada, você vai colocar aqui o seu texto. Eu quero que ele acelere, então vamos pôr aí, por exemplo, vroom, assim, ó. Beleza. Ponto e vírgula para fechar. Repara que tudo facilita. Ó. Ele mostra aqui que no final tá vermelho, porque tá faltando alguma coisa. Esse alguma coisa é o ponto e vírgula. Então eu já fiz a classe carro com uma ação de mostrar uma mensagem dele acelerando. Somente isso. E tem outras duas variáveis que eu não trabalhei ainda, que são propriedades que eu posso passar referente ali ao carro. Vou dar um Ctrl S para salvar alterações nessa classe e vou vir para a classe de teste. Nessa classe de teste, eu vou chamar aquele método que eu fiz aqui, ó, que é para mostrar a mensagem do carro acelerando. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, né, você pode até apagar esses parâmetros aqui, não precisa de nada disso, são só comentários. Aqui ele fala que todo o seu código deve ser inserido aqui para execução dentro do método main. Beleza. O que eu tenho que fazer, então, é criar um objeto que vai executar essa minha classe carro. Então, eu vou pegar a minha classe carro e vou criar um objeto para ela aqui na frente. Vou chamar esse objeto de Ferrari, por exemplo. Então, Ferrari é um objeto pertencente à minha classe carro. E aqui eu dou início à classe. Quando eu coloco esse new carro, ele vai entender que a partir daqui ele tem que executar toda essa minha classe que eu tenho aqui dentro. Ó. Essa classe que eu coloquei, que no caso é carro. Eu estou falando que meu objeto Ferrari ele é um objeto pertencente a essa minha classe
chamada carro. Feito isso, eu posso colocar, né, outros objetos também. Tá joia? Uma classe ela não pode ter, não é que ela tem que ter só um objeto. Eu posso fazer diversos outros. Eu posso pegar minha classe carro, por exemplo, criar outro objeto chamado Uno e assim por diante. Então pode ter diversos objetos. Depois que eu criei ela, eu posso pegar o meu objeto e aí eu coloco algumas propriedades para ele. Ó, por exemplo, ponto. Quando eu coloco ponto, ele já me busca as variáveis que eu tenho naquela minha classe carro. Olha aí, ano, cor e o método que eu fiz. Cadê meu método? Deixa eu olhar aqui, Ctrl barra de espaço se sumir novamente. Que foi o método de acelerar. Aqui, ó, ele aqui, logo no terceiro. Então eu posso pegar isso aí. Vamos colocar, por exemplo, o ano dele. O ano aqui vai ser, por exemplo, 2013. Perfeito. Pega um outro método dela, Ferrari.cor. Qual que vai ser a cor desse meu carro? Vermelho. Ah, mas isso aqui é o que? É uma variável string. Se você não colocar entre aspas, vai dar erro. Então tem que ter cuidado também com esses atributos. E por último, Ferrari.acelerar, que é o meu método ali. Tem que ter os parênteses no final. Isso aqui ele já vai executar para mim. Então, o que eu posso fazer? Se eu clicar aqui ó, em executar, vamos visualizar. Carro, ele está pedindo para me selecionar a classe, né? Vou dar OK, que é a classe de execução dele. E aqui embaixo ele vai mostrar para mim, ó, ele executou e mostrou a mensagem vroom, por quê? É a única coisa que eu pedi realmente para mostrar na minha classe aqui com o System Out. Próxima aula a gente dá sequência.